Sempre escutamos no jornal, na internet e às vezes nas redes sociais essa famosa palavrinha, Selic. Quando a escuta, você sabe que se trata de algo relacionado à economia e que é também muito importante. E se você está neste vídeo, com certeza você está se fazendo essa pergunta: o que é esse negócio chamado Selic? E se você não sabe respondê-la, não tem problema nenhum, pois muitas pessoas também não sabem. E neste vídeo nós iremos desmistificar de uma vez por todas esse tema tão importante. E no fim deste vídeo apresentaremos também um resumo para eliminar todas as suas dúvidas. Fique até o final e você poderá acompanhar melhor a nossa economia e tomará melhores decisões em relação ao seu dinheiro. Então, sem mais demora, vamos começar! Antes da gente começar, não se esqueça de dar o seu like no vídeo, isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas como nós. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho de notificações, pois isso ajuda a gente a continuar produzindo vídeos de qualidade para você. Em todos os meios de comunicação, essa coisa chamada Selic aparece o tempo todo, não é mesmo? Mas o que é essa coisa chamada Selic? Para começar a explicá-la, nós precisamos entender ainda um cenário. O Brasil, sendo um Estado soberano, possui certas obrigações com a sua população, como, por exemplo, segurança pública, saúde, educação e muitas outras. Para arcar com tais obrigações, ele possui, em essência, duas fontes de renda: a tributação, que conhecemos bem, e os empréstimos. Peraí, você está me falando que o Brasil também toma dinheiro emprestado? É exatamente isso que estou lhe dizendo. E para pegar dinheiro emprestado, o Estado brasileiro conta com um mecanismo chamado título público. Quando você pega dinheiro emprestado, você assina alguns documentos, como, por exemplo, um termo de confissão de dívida, não é verdade? Com o Brasil, não é muito diferente. Ele pega dinheiro emprestado e fornece um documento chamado título público, onde ele se compromete a devolver o valor emprestado mais os juros. Obviamente, nada é feito em papel, é tudo de forma eletrônica em um sistema. E o nome desse sistema é Sistema Especial de Liquidação e Custódia, ou simplesmente Selic. A Selic é um sistema eletrônico onde o Brasil vende os títulos públicos para algumas instituições financeiras. É como se fosse um computador com software e tudo mais. E por ser um sistema eletrônico, ela acaba automatizando muita coisa. Quando uma instituição financeira compra um título público, ela não recebe o título em sua sede. Esse título fica registrado eletronicamente no sistema, por isso dizemos que é um sistema de custódia. Além disso, os pagamentos e recebimentos também são efetuados dentro do sistema, por isso que chamamos de sistema de liquidação. Mas a Selic só opera a título público, ou seja, os participantes não podem comprar e vender outra coisa senão os próprios títulos públicos. E agora você deve estar se perguntando: eu posso participar desse sistema então? Não, você não pode participar da Selic, mas isso não significa que você não possa comprar títulos públicos, como veremos em outros vídeos. Atualmente, só podem participar da Selic as instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil, também chamado de Bacen. Em geral, quem pode operar na Selic são os bancos, caixas econômicas, corretoras, além do próprio Bacen e o Tesouro Nacional. Se você quiser saber mais quem são os atuais participantes da Selic, consulte o link que está na descrição deste vídeo. Apenas o Tesouro Nacional do Brasil pode emitir os títulos públicos, ou seja, apenas o Tesouro pode fazer a primeira venda de um título recém-emitido. Porém, nada impede que os participantes compram e vendam títulos públicos entre si, desde que seja dentro do sistema Selic. Aliás, os participantes compram e vendem títulos públicos dentro da Selic todos os dias. E aí então vem novamente a pergunta: por que essas instituições ficam comprando e vendendo título público o tempo todo? A resposta é muito simples, e você precisa entender uma certa dinâmica que vamos falar agora. Todos os dias, os bancos precisam fechar seus caixas, pois têm obrigações com o Banco Central. Porém, não é permitido que eles fechem com caixa negativo. Mas isso pode acontecer diariamente, pois, em um dia, um banco pode ter mais saques do que depósitos, não é verdade? Se isso acontece, ele acaba tendo uma falta de dinheiro em seu caixa, ou um déficit. Neste caso, ele não pode fechar o caixa, pois o Banco Central não deixa. Nesse sentido, o banco que está com déficit pede dinheiro emprestado a outro banco que tem dinheiro sobrando.
é um empréstimo super rápido, pois é só para fechar o caixa hoje e amanhã o banco devedor devolverá o dinheiro. Esse tipo de empréstimo entre bancos chamamos de empréstimo interbancário. Só que mesmo sendo um empréstimo super rápido e entre bancos, ainda é uma operação de financiamento, onde um banco cobrará juros do outro. Além disso, será exigida uma garantia, ou lastro, para a operação. E adivinha só o que é fornecido como lastro? Acertou em cheio, o título público. Mas por que um banco emprestaria dinheiro para outro que está em dificuldade para fechar o caixa? Simples. Hoje, o meu banco está com dificuldade para fechar o caixa. Amanhã, poderá ser o seu e você recorrerá a quem? Adivinha só? A mim. Portanto, você vai emprestar dinheiro para que eu feche o meu caixa hoje, pois amanhã será você quem precisará do meu dinheiro para fechar o seu caixa. Mas por que o título público é dado como garantia e não qualquer outra coisa? O título público é considerado um ativo livre de risco, pois, pense comigo, qual é a chance de o Estado não pagar os seus títulos públicos? É uma chance muito remota disso acontecer. Lembra que o Brasil toma dinheiro emprestado para continuar funcionando e arcar com suas obrigações? E que ele utiliza o título público para tal? Se ele não pagar os juros do título público, aí no futuro ninguém vai querer emprestar dinheiro para ele novamente. Por isso que um Estado dificilmente deixa de pagar os seus títulos. Sendo assim, o título público é dado como garantia nos empréstimos interbancários e é a melhor garantia possível. E onde os bancos conseguem um título público? Você lembra? Exatamente, dentro da Selic. E é por isso que o sistema Selic é tão movimentado. Os bancos precisam comprar e vender títulos públicos para dar de garantia em seus empréstimos interbancários. Porém, existem algumas regras dentro desse sistema. As instituições podem repassar os títulos públicos umas às outras, à vontade. E dependendo do tamanho dos empréstimos interbancários, as taxas de juros praticadas podem mudar. Nesse sentido, o Banco Central também entra no sistema de negociações, comprando e vendendo títulos públicos junto aos bancos, para impedir que a taxa média das negociações diárias fique fora de controle. Essa negociação é feita no chamado Open Market, ou mercado aberto, e assim nasce a taxa Selic. Então a Selic é uma coisa e a taxa Selic é outra? Isso mesmo. Enquanto a Selic é o sistema pelo qual as negociações ocorrem, a taxa Selic é a taxa média e ajustada dos empréstimos interbancários, praticados com a garantia dos títulos públicos. Como os bancos compram e vendem títulos públicos diariamente, a taxa diária praticada é chamada de Selic Overnight. A taxa Selic, então, é a meta anual da Selic Overnight. O Bacen divulga a taxa Selic anualizada, pois a Selic Overnight é um número muito pequeno e difícil de ser compreendido pelo público. Portanto, o Bacen a converte em uma taxa anual. Então, por exemplo, quando o Banco Central afirma que a taxa Selic é 5% ao ano, significa que as instituições financeiras podem negociar os títulos públicos dentro da Selic à vontade. Porém, a taxa média diária ou Selic Overnight não pode exceder o limite equivalente de 5% ao ano dentro do sistema. Se a taxa média no dia começar a ficar fora de controle, o Bacen entra comprando ou vendendo títulos públicos para controlá-la. Lembra que o título público é usado como garantia ou lastro das operações bancárias? Dessa forma, quando o Banco Central determina a taxa Selic, ele acaba controlando as taxas dos empréstimos entre os bancos e, por tabela, controla todas as demais taxas da economia. Em outras palavras, a taxa Selic tem um impacto enorme na economia e é um grande instrumento de políticas econômicas. Então, recapitulando, o Brasil precisa captar dinheiro e, para isso, ele emite os títulos públicos. Tais títulos públicos são negociados dentro do ambiente eletrônico chamado Selic. Apenas as instituições podem comprar e vender os títulos públicos dentro de tal ambiente. Como elas dão o título como garantia para os empréstimos interbancários, elas acabam trocando o título público diariamente. A taxa de juros diária do sistema é chamada de Selic Overnight, e a sua versão anualizada é chamada de taxa Selic, que é divulgada ao público e que você vê tanto na internet e na televisão. Quando o Bacen altera a meta da taxa Selic, ele altera o empréstimo interbancário e, por consequência, todos os demais empréstimos na economia, o que gera impactos econômicos profundos.
E é por isso que dizemos que a Selic é um instrumento de políticas econômicas e nós vamos estudar tais impactos no próximo vídeo. E eu espero, portanto, ver você lá. Se você tiver alguma dúvida sobre este tema, coloque aqui nos comentários, será um prazer enorme responder as suas dúvidas. Um grande abraço e eu espero ver você então no próximo vídeo.